Deus usa cada pessoa como Ele quiser. Você vai entender. A palavra de hoje está em Atos, capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha e não os acompanhado no trabalho. Houve uma desavença tão grande entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo João Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa é uma história muito interessante e muito especial da Bíblia. Paulo e Barnabé, eles eram amigos muito especiais e tem todo um histórico antes desse momento aqui. Para você entender como era especial a amizade de Paulo e Barnabé, assim que Saulo se converte, assim que ele ouve Jesus, a estrada para Damasco, e se você lembra a história, ele fica cego por 3 dias, sem comer, sem beber. Ele então, Ananias vai, ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo. Só que ele começa então a falar do testemunho dele, começa a pregar, mas as pessoas não davam bola para Paulo. Todo mundo olhava desconfiado e dizia: sei não, esse cara ele é infiltrado. Até uma semana atrás ele queria prender e matar a gente, agora o cara está aqui falando de Jesus. Não, ele não convence a gente. E Paulo passou um tempo ali tentando falar seu testemunho, pregar, mas ninguém deu bola. Paulo então volta para Tarso, a sua cidade de origem. E lá permanece não por meses, mas por anos. O apóstolo Paulo, esse aqui, cheio do vigor, a gente não consegue imaginar que antes desse momento ele ficou lá na geladeira por anos em Tarso. Sabe quem foi buscá-lo? Barnabé. Barnabé, o grande discipulador, foi até Paulo, o trouxe de Tarso, trouxe de volta para Antioquia, e lá naquela igreja começou a discipulá-lo, começou a andar com ele, e Deus foi começando a manifestar a graça na vida de Paulo, até que chegou o momento em que a igreja os envia como missionários, Paulo e Barnabé. Então não era uma amizade qualquer, era uma amizade forjada no fogo, era algo muito especial que o próprio Deus fomentou aquela amizade. Pois bem, eles fazem viagens juntos, eles pregam a palavra juntos, são muito amigos, mas chega um momento crítico naquele momento de amizade, um momento de desavença muito grande. Paulo, para quem lê a Bíblia com frequência, vai vendo como são as atitudes de Paulo, sabe que ele era alguém colérico misturado com sanguíneo. Ele era enérgico demais. E a gente admira Paulo por vários motivos e por esse também, por ele ser tão enérgico, tão colérico em muitos momentos, mas às vezes ele tinha que, obviamente, controlar o seu temperamento para saber como falar, falava bem às autoridades, falava bem aos escravos, ele falava bem com todo mundo, ele sabia como usar a sabedoria dele, como mesmo ele me diz: fiz-me de tudo para com todos, para de alguma maneira salvar alguns, fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de forte para com os fortes. Esse era Paulo. Só que chegou nesse momento aqui em que Paulo não conseguiu negociar. João Marcos, um jovem aspirante a evangelista, faz a viagem missionária junto com Paulo e Barnabé, mas no meio do caminho, João Marcos diz: quero não. Já vi que isso aqui não é para mim. Paulo foi apedrejado, preso, caluniado e quase morto. E João Marcos, vendo essas coisas, diz: não, para mim não dá não. Eu vou voltar para casa. E voltou mesmo. Paulo, naquele momento ali, no capítulo 13, até então, não se manifesta. Mas agora, quando João Marcos surge de novo na história, Paulo diz: João Marcos, não, nem Barnabé, não vem com João Marcos para cá. Não quero papo com João Marcos. João Marcos nos abandonou. Barnabé, o filho da consolação, o discipulador, o mais calmo, diz: Paulinho, menino é novo, vamos levar ele com a gente. Barnabé, com João Marcos eu não vou. E vocês imaginam aqueles 2 homens, amigos, homens de Deus, homens santos, homens pregadores da palavra, não conseguiram se entender por causa de João Marcos. A Bíblia diz que a desavença entre eles foi grande, ao ponto de separar uma equipe que se dava tão bem. E por que eu estou contando toda essa história para você? Quem olha somente esse trecho da Bíblia, isolado, pode achar que isso aqui foi o fim de uma grande amizade, foi uma tragédia, ou foi ali Paulo que não quis ceder, Barnabé também não. Mas, na verdade,
Deus usa muitas vezes até as nossas mazelas e fraquezas para que os seus planos se cumpram de maneira perfeita. Daquela desavença, uma equipe virou duas. Barnabé vai com João Marcos para um lugar, Paulo vai com Silas para outro. Uma equipe missionária vira duas. Certamente um estava brigado com o outro, um queria um papo muito com o outro. Cada um foi para um canto. Mas Deus, na sua misericórdia, foi usando aquelas duas equipes missionárias para milagres irem acontecendo, para que a palavra de Deus fosse chegando a muitos lugares. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Irmão, confessando agora, abrindo meu coração e confessando minhas dificuldades. Às vezes a gente vê alguns pregadores ou até alguns grupos, às vezes até algumas igrejas, que pregam de alguma forma, que enfocam algum tipo de teologia que eu digo, Senhor, para mim não dá. Eu acho que não deveria ser feito dessa forma. Na verdade, Senhor, eu sei como fazer. Eu acho que, na maioria das vezes, talvez Deus ri de mim nesses momentos, porque existe uma palavra chamada multiforme graça de Deus. Nenhum de nós somos os donos da verdade. A gente não sabe como deve ser feito, como todo mundo tem que fazer. Muitas vezes Deus usa de maneira especial pessoas que fazem coisas que nós não concordamos. E mesmo assim a graça de Deus usa aquela pessoa, usa aquele grupo, usa aquela igreja e vidas são alcançadas. Como teólogo, às vezes eu olho para alguns grupos e digo, aquela doutrina não está descendo aqui, não desce na garganta. Eu não concordo com aquela forma, eu acho que não deveria ser assim. Mas Deus usa quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tudo é dEle, vem por Ele e volta para Ele. Eu não estou dizendo com isso, observe, que nós devemos simplesmente aceitar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, obviamente, nós somos pessoas que pensam, pessoas pautadas na palavra de Deus, que, obviamente, nós não vamos aceitar ventos de doutrinas contrários à palavra de Deus. Não é isso. A palavra do Senhor diz para nós não sermos meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens mercenários. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para nós abrirmos o coração, para entender que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Tive o privilégio de algumas vezes ir pregar da querida igreja Bola de Neve. Se tivermos algum irmão da Bola de Neve, um grande abraço, eu amo vocês. E na primeira vez que eu fui, que eu vi aquela prancha de surf no púlpito, eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas com o tempo eu fui conhecendo a doutrina, fui conhecendo o coração dos meus irmãos da Bola de Neve, e hoje é uma igreja que eu amo com todo o meu coração, um trabalho fortíssimo de evangelismo, discipulado que eles fazem. E poderíamos citar aqui vários outros grupos e igrejas que talvez num primeiro momento parecem ser diferentes de outros, mas que são instrumentos na mão de Deus para alcançar e fazer os planos de Deus serem realizados. O final dessa história é um final muito lindo. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas amou o presente século e me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Por favor, Timóteo, encontre João Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Olha quem aparece aqui de novo na história. Lembra do João Marcos, que o apóstolo Paulo não queria papo com ele? Agora é o mesmo João Marcos que o apóstolo Paulo diz, Timóteo, traz Marquinho, preciso dele aqui no meu ministério. Aquele pessoal que andava comigo, um me abandonou, o outro eu enviei, eu preciso de Marcos. Ou seja, não houve uma ruptura ao ponto de que eles nunca mais se falassem. A gente não tem esses detalhes na Bíblia, mas em algum momento eles se encontraram, provavelmente houve ali pedido de perdão, abraços, choros, a gente não tem informações sobre isso. O fato é que agora Marcos e Paulo estavam juntos novamente pelo reino de Deus e pela causa do Senhor. Ou seja, quero dizer para você que talvez teve algum tipo de desavença com alguém no ministério. Saiba que Deus pode usar a sua vida e a vida dessa pessoa. Deus não joga ninguém fora. Satanás faz isso. Ele usa as pessoas e joga fora. Deus não. Ele nos pega, nos restaura, nos conserta, nos purifica. Então, jamais ache
que somente você sabe fazer as coisas certas e que as outras pessoas que fazem diferente de você são inferiores ou não são usadas por Deus. Nunca deixe isso entrar no seu coração. Por mais que tenha igrejas ou grupos ou pregadores ou pessoas que pensem diferente de você, que ajam diferente de você, saiba, Deus pode usar como Ele quiser, quem Ele quiser, quando Ele quiser. Tudo é dele e volta para Ele. Deus te abençoe.